Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo hoje, bom, agora já não é mais, cada vez mais premiadíssimo, Dr. Walter Maierovitch. Aliás, cumprimentá-lo pelo Jabuti em dezembro, né, Dr. Walter, pelo livro, nós vamos colocar a capa do livro aí na tela, que foi premiado, está aí, né? Máfia, Poder e Antimáfia. Esse já mais um premiado, hein, doutor? Olha, salve a todos, é um prazer estar aqui com você, Edmo, e agradecer pelo convite. Fiquei muito honrado com esse meu primeiro Jabuti, né? Foi vencedor na categoria de Ciências Sociais. Isso. E, recentemente, nós tivemos o lançamento do Escute, Expresse e Fale, né, com Milton Jung, Aleni Quirilos, e mais uma obra aí, hein, doutor? Sim, inclusive em São Paulo, na capital, foi muito concorrido, né? Muito legal e merecido. Bom, doutor Walter foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, colunista do UOL e uma pessoa extremamente atenta às coisas desse Brasil. Doutor, fazer uma pergunta para o senhor. Quem que é o melhor time de 11? O Palmeiras ou o Supremo Tribunal Federal? Quem tem o melhor time? Olha, eu diria que, sem dúvida alguma, que é o Palmeiras. O Palmeiras é um time mais entrosado, é um time que joga segundo as regras da partida e também joga tecnicamente e não joga para a torcida. Doutor, vamos falar um pouquinho. Há algum tempo atrás, né, no meio de pandemia, no meio de ataques ao Supremo Tribunal Federal, o então presidente da casa, o ministro Dias Toffoli, tem um nome jurídico aí que eu não me lembro, delegou para o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, né, que chama, de ofício, a cuidar das fake news. Amplamente foi divulgado na imprensa de que não é correto isso constitucionalmente, que isso deveria passar para o Ministério Público. Duas perguntas. Primeiro, confere essa afirmação? E segunda, por que ninguém consegue fazer nada? Olha, o Supremo Tribunal Federal, num dado momento, e em autodefesa, por meio do seu então presidente, Dias Toffoli, baixou essa portaria e designou o ministro Alexandre de Moraes para presidir inquéritos e apurações. Essa portaria inaugura uma nova atuação do Supremo, inaugura e cria uma excrescência jurídica que se chama inquérito judicial. Todos sabem que um ministro do Supremo tem um poder de polícia muito limitado a sessões de julgamento, limitado à própria corte. Então, e no que se refere a crimes, tem o poder de requisição, requisita para apurações. Agora, um ministro do Supremo virar um juiz inquisidor, como se fosse um juiz instrutor, um juiz de instrução, é algo completamente inconstitucional. A lembrar que, no caso específico, foram ofensas também à honra de ministro, com ameaças a eles próprios, aos seus familiares. Quer dizer, então, a partir do momento que a corte
delega a um ministro essas funções de inquisidor, de instrutor, o que a gente nota? Nota que ali tem algo errado. Por quê? Quem é vítima? Os próprios ministros são vítimas. Quem é que vai apurar? Um próprio ministro. De futuro, quem vai julgar? Os próprios ministros, sendo que o nosso sistema é um sistema acusatório. As apurações competem à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público. No processo existem 3 sujeitos, ou seja, a parte acusadora, que nas ações públicas é um Ministério Público, que tem uma pretensão de punir. Do outro lado, nós temos o réu, que é um sujeito de direitos e que tem o direito subjetivo de liberdade, no outro polo. Então, são polos antagônicos. E como órgão imparcial, como sujeito dessa relação e imparcial, nós temos a figura do juiz, que vai solucionar esse conflito entre uma pretensão de punir e o direito subjetivo de liberdade, numa atividade substitutiva, de substituir a vontade das partes pela vontade da lei. Ora, a partir do momento que não há essa imparcialidade, que o próprio juiz está envolvido nisso, o próprio juiz julgador, no caso, algo de errado e de inconstitucional tem. Então, esse inquérito judicial, no nosso sistema, que é um sistema acusatório, é flagrantemente, visivelmente inconstitucional. Mas o que fez o Supremo? Primeiro, essa portaria, eu tenho uma dificuldade, porque toda vez que eu falo nessa portaria, me vem a palavra porcaria. Nessa portaria, ela foi aprovada, foi julgada a portaria do presidente e foi ratificada pelos demais ministros. Então, eu acho que e aí é importante, no sistema democrático, quem tem a última palavra é o Supremo. Nós podemos divergir, não concordar, que é o caso do que eu estou colocando agora, que eu tenho divergência, não concordo, mas a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Como consequência disso, Edmo, nós temos um Alexandre de Moraes fazendo apurações, ele esticou isso para outros casos. Nós temos, por exemplo, o terrorismo, atenção, o terrorismo que aconteceu no dia 8 de janeiro passado, nós temos o Alexandre de Moraes apurando tudo isso, e de repente nós temos algumas coisas assim estranhas. Por exemplo, até agora são 563 denunciados criminalmente. E a pergunta que não quer calar e que os alunos me fazem o tempo inteiro, e as pessoas que eu encontro, converso, sempre perguntam: olha, mas esse pessoal tem foro privilegiado? Porque a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, tenho respondido assim, de pronto, que, em primeiro lugar, efetivamente, desses 563, são aqueles que foram usados como massa de manobra. Existe dentro dessa organização criminosa e terrorista que se formou aqueles que estão por trás, que financiam, que organizaram, que criaram uma estratégia. Esses 563 denunciados que executaram um plano golpista, um plano terrorista, esses 563 não têm foro privilegiado. Mas e como é que o Supremo está tratando e cuidando disso, uma vez que as denúncias foram apresentadas pelo procurador Aras ao Supremo Tribunal Federal, seguindo uma orientação do próprio Alexandre de Moraes, que está apurando?
Então, o que está se vendo é um contorcionismo jurídico, bem assim a semelhança daqueles contorcionistas do Do Circo de picadeiro. Soleil. Do picadeiro. Contorcionistas do picadeiro. Então, o que a gente está assistindo desse contorcionismo? O ministro Alexandre de Moraes usa um artigo do regimento interno do Supremo, que diz que o Supremo tem poder de polícia. Sim, tem poder de polícia, mas um poder de polícia, e aí uma nova divergência, restrito às sessões de julgamento, que acontece lá. Nesse dia não tinha nenhuma sessão, o prédio estava vazio, aliás, não havia expediente. Então, com base nisso, se fixou, em razão de uma matéria, se fixou aí a competência do Supremo Tribunal Federal, que agora também não sabe o que vai fazer bem, porque está com 563 denúncias até agora. Tem denúncias que poderão ainda aparecer a mais e vão aparecer. Tem apurações a envolver aí até a responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro, que mais dia, menos dia, vai aparecer também, porque quer desde o início do seu mandato, quer até agora, cabe sempre uma pergunta: a quem interessou esse movimento de 8 de janeiro? Quem foi o beneficiado, entre aspas, de tudo isso? E, evidentemente, isso vai bater no ex-presidente Bolsonaro, que poderá também ser denunciado, e ele que não tem mais foro privilegiado. Então, o que fará o Supremo diante desse quadro? Vai fazer o quê? Vai reconhecer que não tem competência e mandar para o juiz de primeiro grau, ou se não, vai confirmar a sua competência e aí expedir cartas para os tribunais, cartas de ordem para que os tribunais designem juízes para colher prova e etc. Então, assim, naquilo que popularmente se chama de sinuca de bico, né? Tem todo esse quadro, um quadro que não é bom, porque o país precisava entrar numa fase de pacificação em termos políticos, e o Supremo Tribunal Federal deveria engatar, vou usar um simbolismo, engatar uma marcha a ré e voltar a ser um tribunal técnico e não um tribunal político. O Supremo não contribui com isso, né, professor? Ele não ajuda nesse sentido da pacificação, que foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também é professor visitante da Universidade Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos, e que em dezembro recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Ciências Sociais, desse livro aí que a gente vai colocar na tela para você. Foi premiadíssimo, além de muito lido, Máfia, Poder e Antimáfia. Doutor Walter, nós falamos do Supremo no primeiro bloco, tem outras duas figuras que eu gostaria de abordar nesse segundo bloco, o senhor, que na sequência é o Senado, né? Quer dizer, se existe categoricamente, dito aí pelos constitucionalistas e juristas, como o senhor, que é inconstitucional esse poder de investigação do ministro Alexandre de Moraes e, consequentemente, do Supremo, se quem guarda a Constituição é o Congresso Nacional, e no caso do Supremo, especificamente o Senado, e por que o Senado não pode dizer que isso é inconstitucional? Porque num regime democrático, num Estado de Direito e à luz da nossa Constituição, a última palavra cabe sempre ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já ratificou essa portaria, entendeu legítima, quer dizer, constitucional, então não há mais nada a fazer a não ser cumprir, porque vivemos num Estado de Direito e, como lembrou um grande jurista, o Rui Barbosa, o Supremo é o que tem direito de errar por último. Bom, aí a gente abre opiniões e divergências ao Supremo, ao Congresso Nacional, mas também o procurador Augusto Aras, nos 4
anos de governo Bolsonaro aos quais ele atuou, a gaveta também foi um objeto, segundo a gente apura, a gente ouve por aí, a gaveta também foi um objeto muito usado por ele, né? Sim, na realidade, nós precisamos mudar esse sistema de escolha do Procurador-Geral da República. Pela Constituição, é uma atribuição do presidente da República, que faz a indicação, e isso é submetido à apreciação e ao referendo do Senado. E como também a Constituição abre o caminho, isso tem um artigo que é muito claro, que estabelece a possibilidade do Senado de, vamos usar uma imagem, dar um cartão vermelho ao Procurador-Geral da República, interrompendo o seu mandato. Então, em tese, o Senado que agora tem uma nova composição em razão dos novos eleitos, o que ele pode fazer? Ele pode fazer, em razão da atuação do Aras, de lhe dar um cartão vermelho, que já deveria ter feito. O sistema não funciona, não foi só com o ex-presidente Bolsonaro que isso aconteceu. No governo Fernando Henrique Cardoso, tivemos até um procurador que recebeu um apelido de, não procurador, de engavetador-geral da República. A atuação do Aras. O Aras foi apanhado pelo presidente Bolsonaro, como da pior forma possível. Por quê? Porque o Ministério Público, com a Constituição de 88, passou a ter um papel relevantíssimo e importantíssimo no sistema e perante a sociedade. O Ministério Público não só defende a sociedade, mas defende a Constituição. A Constituição. Uma instituição, eu diria, do Ministério Público, se não for mais importante, está entre as mais importantes. A defesa de uma Constituição, que o Supremo também faz, mas a defesa do Estado de Direito, a defesa da sociedade. Então, o que aconteceu e a Constituição estabeleceu? A proibição de membros do Ministério Público de exercerem outra função, ter outra atividade, a não ser a de procurador, de promotor, a atividade, a função institucional. Mas o que o Supremo decidiu, e novamente mal decidiu, de que aqueles que tinham entrado no Ministério Público, por concurso público, antes da Constituição de 88, poderiam continuar, porque não havia proibição, continuar a advogar, numa imagem de novo, a usar dois chapéus. Uma hora o chapéu de advogado, outra hora o chapéu de membro do Ministério Público, que são atividades, evidentemente, que conflitantes. Existe um claro conflito de interesses. E o Aras era um daqueles que usava os dois chapéus, como se de dia fosse do Ministério Público, durante o período matinal do Ministério Público e durante o período vespertino, advogado. Então, o presidente foi buscar aí, e isso no Ministério Público pega muito mal aqueles que se dedicam muito à carreira, sabem da importância disso e não aceitam essa ideia. Muitos que podiam advogar diante dessa decisão do Supremo, não, entenderam o papel do Ministério Público e o seu próprio papel e jamais tiveram essas duas funções, ao contrário do Aras. Então ele foi indicado, se indicou uma pessoa absolutamente
queimada, vou usar uma expressão popular, queimada no Ministério Público. Esse para ser o chefe do Ministério Público Federal. Então, escolheu muito mal o então presidente. E o Congresso fez muito mal, o Senado fez muito mal em aprovar, e aprovou por 2 vezes, hein? Ele já está no 2º mandato, que vai terminar esse ano aqui, me parece que em setembro. Então, agiu muito mal. E está aí o Aras. E o que o Aras fez? O Aras, ao invés de ser o defensor da sociedade, ser independente, ser o representante do Ministério Público, o chefe do Ministério Público Federal, ele virou filho bolsonarista. Ele virou não só naquele tempo era um engavetador, mas ele fez mais do que engavetar. Ele virou aquilo que no popular se fala um passador de pano. Basta ver a sua atuação e a atuação da sua equipe durante a pandemia. Nós tivemos parecer da Procuradoria-Geral da República que não precisava usar máscara em plena pandemia. Nós tivemos aí um presidente da República andando sem máscara, sem vacina e no meio do povo, fazendo aí aparições, reunindo pessoas ali pelas cidades satélites de Brasília, num monte de gente. Isso é crime contra a saúde pública, está no Código Penal com todas as letras. E o Aras não viu. E o que ele fez com relação à CPI na pandemia? Ele, desculpe, mas vou usar sempre um simbolismo para que a conversa fica menos pesada, porque uma conversa jurídica é sempre pesada, né? Então, o que ele fez com aquele trabalho da CPI? Ele deu um bicudo de beck de fazenda, né? Um bicudo, e fez o quê? Pulverizou tudo aquilo numa miríade de estrelas, e aconteceu o quê? Com apurações lentas, demoradas. Né? Então, o Aras, efetivamente, não atuou no interesse público, ele atuou no interesse privado, muito do interesse do presidente da República. Pessoal. Também pessoal. E por que ele faz isso? Quando a atuação dele é no interesse público. Ele tem função de defender o Estado e não o presidente da República ou a pessoa do presidente da República. Mas, Edmo, a gente está vendo, né? Os ventos mudam. O Aras é o mais novo democrata do Brasil. Haja vista que na sua última manifestação, que foi a abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, ele disse, sem corar as faces, tá? Ele disse que, aspas, eu amo a democracia. Então, e agora o que ele está fazendo? Ele está denunciando as pessoas do ato do 8 de janeiro, mas passou o pano, hein? Passou o pano. Por quê? Porque ali vamos ao terrorismo. Tá? Nós só temos mais um minutinho, professor, por favor. Então, o terrorismo, o que é? Internacionalmente é visto, se o que aconteceu no Brasil, à luz do direito internacional, é terrorismo. Por quê? Porque o alvo principal da violência, principal, na realidade, não é. O alvo principal é outro, é o contra a Constituição, é o golpismo. Então, quando você tem violência e mais essa intenção golpista e etc., nós temos terrorismo. E o Aras não denunciou ninguém por terrorismo. Professor, eu quero agradecer o ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Mairovitch, que também é professor de pós-graduação em Direito Penal, professor visitante da Universidade de Georgetown e Prêmio Jabuti em dezembro na categoria Ciências Sociais, que, mais uma vez, colabora com a gente aqui, sempre tão gentil com a gente, e eu só posso agradecê-lo, professor. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço o convite, foi uma honra. Muito obrigado.
Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá.